Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso webinar Construir em Comunidade, um encontro sobre o portal Open Data da E-Redes. Queria desde já agradecer imenso a vossa presença. Tivemos mais de 200 pessoas inscritas para este webinar. Neste momento vamos em 112 participantes e a crescer. Demos aqui um pequeno compasso de espera para dar tempo às pessoas para entrarem no webinar, mas queria aproveitar este momento inicial para vos agradecer aqui a vossa presença. Só as respostas ao formulário de inscrição já foram de um valor enorme para nós e, claro, também para vocês, porque o portal Open Data é para vocês, não para E-Redes, mas sim para partilhar dados convosco, com a comunidade. Antes de falarmos um pouco mais sobre o Open Data e vos dar a conhecer a agenda que temos prevista aqui para o nosso webinar, até vamos apresentar o Open Data porque 25 a 30% das pessoas que se registaram responderam-nos que ainda não conhecem bem o portal. O nosso propósito aqui vai ser muito à volta de vos conhecer melhor e já vou explicar mais à frente porquê. Mas para vos conhecer melhor e começar com esta interação que nós pretendemos com o webinar, queríamos começar por vos perguntar uma pergunta de arranque: de que localidade é que estão a assistir ao webinar? Para isto e para vos colocar aqui a par e para arrancarmos no fundo aqui com este diálogo estruturado, queria pedir-vos que fossem a slido.com e que se juntassem aqui ao nosso diálogo com o código 40 55 386. E, portanto, se fizerem o favor, vou repetir, é ir nos vossos browser à página slido.com e depois vai-vos aparecer uma caixa de texto para colocarem um código com o qual vão aceder aos nossos questionários. E esse código é 40 55 386. Já temos aqui 18 pessoas a participar, 26, já estou a ver que as pessoas já estão a conseguir entrar no Slido. Não saiam depois, porque vai ser nesta página que vão aparecer todas as perguntas que vamos fazer ao longo do webinar. Portanto, a ideia é manterem-se naquela página, só precisam de responder e depois não têm que fazer mais nada. E as novas perguntas depois vão aparecendo à medida que fomos avançando aqui no webinar. Está bem? Portanto, vemos que há muita gente de Lisboa, mas temos pessoas da Dinamarca, vocês já vão perceber se calhar porquê, porque é que temos aqui alguém que vem da Dinamarca, mas também de Paris, de fora de Portugal, de Ponte de Lima, de Viana do Castelo, temos aqui pessoas de todo o país e ainda bem. Já temos 84 pessoas a responder. Eu vou insistir mais uma vez porque são 86 de 130 participantes. Quem ainda não respondeu, por favor, abra o browser, vá a slido.com e responda. Entra no questionário utilizando o código 40 55 386. Só para recordar também algo aqui de logística do nosso webinar. Têm acesso a uma secção aqui no Microsoft Teams de perguntas e respostas e podem, desde o primeiro momento, colocar aí perguntas ao longo do webinar ou mesmo agora, com alguma questão que possam ter. E depois vamos ter um momento para responder a perguntas e respostas, não só
há aquelas que vão ser colocadas aqui ao longo do webinar e a que toda a gente vai ter acesso e pode ver, mas também vamos nos esforçar para responder a algumas das questões e dos pedidos que vocês colocaram no formulário de inscrição no webinar. Ora bem, já temos aqui 101 respostas. Como primeira abordagem, para vos colocar todos a bordo da utilização do Slido, que vai ser aqui uma ferramenta muito importante ao longo do webinar, para termos aqui uma interação dinâmica, e ainda bem que continuam a haver aqui pessoas a responder. Vou se calhar avançar e podem continuar a responder se for caso disso, mas para vos começar a falar um pouco e a fazer aqui a introdução ao Open Data. A E-Redes lançou no final de 2022 um portal dedicado à partilha de dados, o portal Open Data E-Redes, e o objetivo que tivemos com este portal era precisamente partilhar gratuitamente dados agregados que recolhemos na nossa atividade e que já há algum tempo que nos apercebíamos que podiam ser úteis e valiosos para a comunidade. E, portanto, no fundo, havia aqui estes objetivos de democratizar o acesso aos nossos dados, não aos nossos dados, mas sim a dados que nós recolhemos na nossa atividade, promover de alguma forma com isso a inovação, a cocriação, usar isto como uma ferramenta para fortalecer as nossas interações com a comunidade. Eu queria fazer uma nota aqui e que responde um pouco também a algumas das questões que tivemos no formulário de inscrição, que é, estamos aqui, o portal Open Data E-Redes é um portal dedicado a partilhar dados agregados que podem ser públicos, não é? Que podem ser partilhados publicamente. Não partilhamos neste portal dados pessoais ou privados. Isso é uma grande preocupação que nós temos. Para esse tipo de, de partilha, por exemplo, dados de cada um de nós, do consumo de cada um de nós, ou os dados, por exemplo, de consumos municipais, de edifícios municipais, temos outras ferramentas, como o balcão digital da E-Redes, ou a área reservada de autarquias, onde partilhamos dados que são privados das autarquias. E, portanto, esta era apenas a nota que eu queria dar. O portal Open Data são dados públicos. Durante estes 3 anos, e respondendo também a uma das questões que nos surgiu nas inscrições, sobre as estatísticas de utilização do portal, ao longo destes 3 anos, em que nós arrancámos em finais de 2022 com 18 datasets, hoje em dia temos 33 datasets, temos uma média de 20.000 utilizadores únicos, ou seja, IPs que são únicos e que se conseguem identificar como únicos, e tivemos já 11 milhões de chamadas da API, ou seja, 11 milhões de interações de alguma forma com o portal, e 86 mil downloads dos datasets que estão disponibilizados. Para partilharmos dados, e isto também é algo que vamos reforçar sempre ao longo aqui do webinar, é para nós muito importante perceber qual é a utilidade dos dados que estamos a partilhar. Quais é que são os dados que são úteis e que mais dados ou visualizações é que devemos partilhar, não é? É sempre como veem, isto é uma coisa viva, estamos sempre a partilhar novos datasets, vamos partilhar convosco aqui algum desse trabalho e aquilo que estamos a pensar publicar agora em breve, nos próximos meses. E é sempre uma preocupação nossa de compreender as necessidades da comunidade. Ora, nós ao longo destes 2, 3 anos temos tido muitas interações focadas, portanto, com as universidades, com os municípios, com a Rede Nacional de Agências de Energia, mas já há algum tempo que tínhamos percebido que queríamos ter também uma interação mais aberta com os utilizadores em geral, porque sabemos que há muitas utilizações do portal que estão a decorrer e que nós não conseguíamos apanhar com esta atividade mais estruturada e mais dedicada a alguns stakeholders em particular. E, portanto, a sessão de hoje tem como principal propósito conhecer-vos,
ouvir-vos, mas também partilhar o que estamos a fazer e o que está a ser feito com os dados do portal Open Data, aqui em parte para partilhar convosco as possíveis utilizações, já diferentes perspectivas, para vos inspirar e com alguma esperança gerar aqui também novas ideias. Portanto, para começar a conhecer-vos, a segunda questão que tínhamos aqui no nosso Slido, ao qual eu vos peço para voltarem a ir, é que tipo de utilizador do portal Open Data é que é. Portanto, se é um utilizador regular, se utiliza para consultar informação pontualmente, se nunca usou, se faz download dos nossos dados, ou se já fez alguma vez download de algum dos datasets, ou se já é um utilizador de outro tipo que usa as APIs disponíveis no portal Open Data. Queremos saber que tipo de utilização é que têm, para podermos guiar aqui o resto também da nossa conversa e ter aqui evidências do tipo de utilização mais frequente que vocês fazem do portal. Isto agora já está a ser muito mais rápido, já temos 75 respostas. Só para vos dar também e partilhar convosco, algo que nos deixa muito feliz, neste momento somos 141 pessoas a assistir a este evento. Ora bem, temos aqui como grande utilização, ou nunca utilizei, e vamos tentar dedicar isso, algum tempo aqui do webinar, então a mostrar-vos um pouco do portal, ou a explicar-vos o que é que temos no portal, para vos inspirar ou eventualmente ajudar e informar sobre o que é que podem fazer e para que é que podem consultar. E temos aqui 36% das pessoas a responder que utilizam para consultar informação pontualmente. São aqui as duas grandes, isto é natural, nós já esperávamos algo deste género. Há sempre um conjunto mais reduzido de utilizadores que têm uma informação bastante regular ou bastante avançada deste tipo de portais, e depois uma grande quantidade de pessoas que, por uma razão ou outra, o utilizam ou consultam o portal pontualmente. Já temos aqui 104 respostas, eu se calhar vou avançar, e ao avançar vou então agora dar-vos nota do que é que vai acontecer ao longo do resto do tempo do webinar e, portanto, falar-vos aqui da agenda. Eu estive a fazer a abertura do nosso evento. De seguida, vou passar a palavra ao Bruno Espírito Santo, responsável aqui também pelo portal Open Data da E-Redes, para vos apresentar um pouco o portal e vai-vos lançar aqui mais uma ou duas questões. E depois, de certa forma, para vos mostrar duas formas muito diferentes e duas perspectivas muito diferentes sobre o portal Open Data, vamos convidar hoje aqui dois convidados que vão partilhar connosco a utilização que já fizeram do portal Open Data E-Redes. Depois destas duas apresentações, vamos ter um espaço para responder às perguntas e respostas que forem colocando aqui no espaço aqui do webinar dedicado às perguntas e respostas, e também responder a algumas das questões que já nos foram colocadas no formulário de inscrição. Mas, portanto, sem mais demoras, vou passar a palavra aqui ao Bruno Espírito Santo para continuar a falar-vos sobre o portal Open Data. Obrigado, Luís. Muito bom dia a todos. Efetivamente é um gosto termos aqui cerca de 145 participantes aqui no webinar. E digo isto porque, começando, como sempre faço as apresentações do Open Data, é que efetivamente o portal Open Data só faz sentido se for participado por todos. Tendo aqui como premissa hoje a questão da comunidade e da partilha, vou apresentar-vos os datasets que desenvolvemos em 2025, as melhorias que fizemos aos datasets já existentes e também um pouco do backlog daquilo que são os datasets que temos previsto aqui para o portal Open Data e nos quais já estamos a trabalhar.
Tal como o Luís disse, quero agradecer desde já as questões que nos fizeram chegar e durante aqui a apresentação vou tentar endereçar já algumas respostas para essas questões. Então, datasets novos que lançámos em 2025. Temos aqui um dataset de comunidades de energia e autoconsumos coletivos. Este foi um dataset bastante solicitado, nomeadamente para sabermos quantas é que são e onde é que estão localizadas as comunidades de energia e os autoconsumos coletivos. Uma das questões que nos colocaram aqui também nas inscrições para o webinar foi o facto de conseguirmos também dar a possibilidade de saber quantos é que são os participantes em cada comunidade de energia e também qual é que é a potência de cada comunidade de energia. Neste momento o que vos posso dizer é que está registado e vamos tentar endereçar este tema a nível de melhorias do dataset para 2026. Outro dataset que lançámos foi o da carga das subestações. Aqui o objetivo deste dataset é com o objetivo aqui de permitir um conhecimento mais aprofundado da rede, através da indicação aqui da carga natural, da potência instalada, da potência garantida e potência de ligação disponível a nível das subestações. Um outro dataset que também lançámos foi o das características da rede, aqui mais com o intuito de permitir estudos e análises da rede, através aqui voltado aqui para o tema das subestações e através da disponibilização de informação como a relação de transformação, a potência instalada, a potência de curto-circuito e correntes de curto-circuito. Salvo erro, também existia aqui um tema, havia aqui uma questão relativamente às potências de curto-circuito, já estavam disponíveis ou não, e as potências de curto-circuito estão disponíveis aqui neste dataset de características da rede. Outro dataset que também lançámos foi o dataset da qualidade de energia. Aqui não é um dataset, mas sim 3 datasets, nomeadamente sobre tensões, cabos de tensão e fenómenos contínuos, com o objetivo aqui de apresentar os resultados das monitorizações feitas nas subestações e nos postos de transformação e distribuição, associados aqui à norma 50160. Também existia aqui uma questão relativamente a saber quando é que estava disponível ou não. Neste momento também temos disponível aqui o dataset de qualidade de energia elétrica. Outro dashboard que desenvolvemos também aqui em 2025 foi o da rede inteligente, aqui com o objetivo de apresentar o número e percentagem de contadores inteligentes instalados e também o número e percentagem de contadores com leituras remotas. Em conjunto com o INE, também desenvolvemos aqui um dataset que é a caracterização de clientes pelo Código de Atividade Económica e é um dataset bastante interessante porque cruzando estes dados com outros dados que já estão disponíveis no portal OpenData, nomeadamente os dados de consumo, podemos produzir aqui informação bastante interessante para os agentes de transição energética e também podemos promover aqui estudos de território bastante interessantes. A nível de melhorias, o que é que nós fizemos relativamente aos datasets que já estavam disponibilizados? No dataset total de unidades para produção de autoconsumo, adicionámos os campos de tipo de tecnologia e nível de tensão, ou seja, ficamos com uma informação muito mais granular para conseguirmos entender relativamente às unidades de produção de autoconsumo, se estamos a falar de eólicas, estamos a falar de fotovoltaicas, estamos a falar de hídricas, e também o nível de tensão. E o nível de tensão aqui no sentido também de tentar responder a uma das questões que foi colocada, que é o facto de conseguirmos compreender se estas unidades de produção para autoconsumo estão em instalações domésticas, estão em instalações industriais. Nós aqui temos o nível de tensão, onde estas unidades de produção de autoconsumo estão ligadas, sabemos se é uma baixa tensão, sabemos se é uma média tensão. Aqui é interessante também este tema. Relativamente, mudámos aqui a periodicidade de alguns datasets, passámos de trimestral para mensal, nomeadamente o dataset Novas Ligações à Rede associadas à mobilidade elétrica, Novas Ligações à Rede de Centros Eletroprodutores e Novas Ligações de Produção para Autoconsumo. Relativamente ao dataset Ligações à Rede, também fizemos aqui a mudança de periodicidade trimestral para mensal e aqui adicionámos os campos Tipologia de Ligação e Freguesia. Ao adicionarmos estes campos, conseguimos compreender de uma forma mais desagregada qual é que é a tipologia de ligação existente, ou seja, se nós estamos a falar de uma nova ligação, se estamos a falar de um autoconsumo, se estamos a falar de uma ligação eventual ou, por exemplo, de uma modificação de rede. E aqui, desta forma,
conseguimos ter uma análise também temporal, porque este dataset também tem um histórico associado e conseguimos entender em cada uma das freguesias, ou se podemos ir ao detalhe de cada uma das freguesias, o que é que tem acontecido a nível do próprio dinamismo da freguesia. Outro dataset que também melhorámos foi aqui o dataset pós-transformação de distribuição, um dos nossos datasets mais utilizados. Adicionámos aqui os campos de potência contratada, número de clientes, potência de geração, número de clientes produtores e histograma de utilização. Com base nisto, também ficamos com uma informação muito mais rica no sentido de conseguirmos compreender o que é que está ligado a cada um dos postos de transformação de distribuição, número de clientes consumidores, número de clientes produtores e também com o histograma de utilização. Temos aqui refletido quantas horas de utilização de potência instalada no posto de transformação de distribuição existiu durante os últimos 12 meses. Um tema já agora, é que estamos a falar dos postos de transformação de distribuição, um tema que também tinha sido colocado, tinha a ver com a questão das coordenadas dos postos de transformação de distribuição. E neste momento as coordenadas dos postos de transformação de distribuição estão disponíveis neste dataset também, tá bom? Assim sendo, hoje em dia temos disponíveis no portal Open Data 33 datasets, divididos aqui nas 5 temáticas que temos no portal Open Data. Vou agora fazer, como temos aqui muitas pessoas que não utilizaram do portal Open Data, estou a fazer aqui uma breve passagem quais é que são aqui os datasets que temos. A operação e qualidade de serviço temos 10 datasets. Vou aqui realçar, por exemplo, interrupções de energia ativas. É um dataset que é atualizado de 15 em 15 minutos, ou seja, permite-nos ver em tempo real, basicamente, o que é que está a acontecer a nível do território nacional, a nível de interrupções de energia ativas. Temos o dataset de interrupções de energia programadas, que é atualizado diariamente, e com base neste dataset sabemos o que é que vai acontecer para o futuro a nível de interrupções de energia programadas. Temos também um dataset muito rico, nos dá muita informação relativamente à operação e à continuidade de serviço aqui na rede, que são os indicadores de continuidade de serviço por concelho, que também permite compreender um pouco como é que as coisas têm evoluído ao longo dos anos. A nível da temática rede elétrica, realçar aqui dois datasets, capacidade de recepção da Rede Nacional de Distribuição, que nos dá uma informação muito rica de qual é que é a capacidade de recepção neste momento disponível nas subestações. E também temos aqui a caracterização de pontos de consumo com contratos ativos. O que é isto? Basicamente, nós agarramos neste dataset e cruzando com o dataset, até criámos um dashboard com isso, cruzando com o dataset que criámos em conjunto com o Instituto Nacional de Estatística, temos aqui uma informação bastante rica para conseguir compreender por distrito, concelho e freguesia quantos consumidores domésticos e não domésticos é que existem, como é que isto tem evoluído ao longo do tempo e também, relativamente aos não domésticos, compreender qual é que é o código de atividade económica para cada uma das distritos, concelhos e freguesias que existem e a quantidade deles. Em relação à temática de mobilidade elétrica, temos aqui 4 datasets, pontos de ligação para postos de carregamento de veículos elétricos, e aqui digo pontos de ligação porque é importante realçar aqui este tema. Nós temos um ponto de ligação, pode ter um ou mais postos de carregamento de veículos elétricos, está bem? Por isso é importante não confundir aqui as duas temáticas. E também aqui o dataset que há pouco falámos de postos de transformação de distribuição. Relativamente à temática de renováveis, temos aqui 6 datasets, realçando aqui os dois que já falámos, por exemplo, total de unidades de produção para autoconsumo e comunidades de energia. Contudo, a nível da rede nacional de distribuição, temos também qual é que é a energia injetada na rede e também temos a energia produzida total nacional. Relativamente à temática consumos de energia, 2 datasets que eu queria aqui também alencar, que são os consumos horários pelo código postal de 4 dígitos e consumo horário pelo código postal de 7 dígitos. Quem usa regularmente o portal Open Data sabe que estes datasets têm estado congelados durante algum tempo aqui por umas adaptações a nível de sistemas. O que nós estamos a trabalhar e aquilo que prevemos é que durante o primeiro trimestre de 2026 estes datasets já estejam disponíveis. E isto leva-me aqui a uma pergunta, que é, com base nisto que acabaram de ver, quais é que são os datasets que hoje em dia mais utilizam ou
com base daqueles que ainda não utilizam o portal Pandata, quais é que são os datasets que vos dá curiosidade e que gostariam de utilizar. Aqui, basicamente, nosso objeto, comunidades de energia, ok? Ainda não utilizam nenhum. Mas espero que no final desta apresentação já comecem a utilizar e tenham curiosidade para ir lá visitar o Open Data e começar a utilizar. Bem, temos aqui autoconsumo de redes inteligentes, comunidades de energia, consumos de energia. Muito bem. Interessante. Pronto, efetivamente a parte aqui das comunidades de energia acho que é aquilo que está a puxar, para além do nenhum, mas isto é uma coisa que esperemos que vai mudar agora no final deste webinar. Temos aqui a parte de comunidades de energia e consumos de energia que podemos avançar. Muito bem. Avançando aqui, também apresentar-vos um pouco aquilo que é algum do backlog que temos de datasets para o portal Pandata. Temos aqui, a nível de datasets previstos, aqui o dataset Energia Renovável produzida pelo Distrito e Conselho, cujo objetivo é evidenciar aqui qual é que é a produção renovável por cada município, criar aqui, realizar aqui balanços energéticos entre diferentes municípios, ou seja, conseguir compreender quem é que está a produzir, quem é que está a consumir, teremos aqui estes balanços energéticos, e apoiar também aqui o planeamento e comunidades de energia. Temos aqui também, a nível de backlog, o consumo horário de mobilidade elétrica, aqui por distrito, concelho e freguesia, e aqui o objetivo é compreender os padrões e evolução de consumo da mobilidade elétrica, permitindo aqui planeamento de novas áreas com interesse para pós-carregamento de veículos elétricos e também, ao mesmo tempo, conseguimos analisar quais é que são os impactos na rede e no consumo da cidade referentes aqui ao crescimento dos veículos elétricos na cidade. Outro caso que se pode interessar é aqui analisar até que ponto é que podemos fazer a integração de fontes renováveis e armazenamento aqui em harmonia com o crescimento da mobilidade elétrica. Outro dataset que temos também aqui no backlog, diagramas de carga de subestações. Aqui o objetivo é analisar aqui a carga entre diferentes subestações, aqui para melhorar a eficiência, apoiar os promotores na integração de fontes renováveis e também apoiar os promotores aqui em grandes fontes de consumo, ou seja, por exemplo, data centers, a fazer uma análise da capacidade da rede e possíveis programas de flexibilidade. Também temos aqui o dataset energia injetada nas UPACs, que da mesma forma permite-nos aqui avaliar a produção renovável pelo Conselho e também analisar quais é que são os balanços locais a nível de comunidades de energia. Temos um dataset também que tem sido muito solicitado, que é, temos aqui os dados estáticos de uma rede urbana e de uma rede rural, aqui para apoiar estudos e trabalhos que necessitam dados específicos sobre as características aqui destas redes. Pronto, de uma forma assim muito rápida, apresentei-vos aqui os datasets que temos previstos, o backlog e os datasets do portal. O que me remete aqui para mais uma questão, que é que dados é que hoje em dia gostariam de ver no portal Pandata e, acima de tudo, com que objetivo? E porquê aqui a pergunta do com objetivo? Porque nós, mesmo quando estamos a desenhar datasets a nível do portal Pandata, pensamos sempre qual é que é o caso de uso a que este dataset vai ajudar a responder. Eis o porquê aqui da pergunta do com que objetivo. E aqui, da mesma forma, ajudam-nos a complementar aquilo que pode ser o roadmap e o que é que podemos fazer também a nível de novos desenvolvimentos futuros do portal Pandata, que deve ser útil, acima de tudo, para vocês. Consumo por setores.
Bem, consumo de código postal 7 dígitos. Potência disponível nas linhas. Já agora estou aqui a ver algumas respostas relativamente, por exemplo, à parte da georreferenciação. Posso dizer-vos, eu há pouco referi também, nos postos de informação de distribuição, os dados estão georreferenciados e têm acesso a esses dados, podem-se retirar, podem fazer download do mesmo. Os únicos dados que nós neste momento, nos apoios de baixa tensão, também estão georreferenciados. Os únicos dados que não estão georreferenciados são as subestações, e aqui com o objetivo, porque se trata de uma infraestrutura crítica e por esse motivo não estão georreferenciados. Mas se forem aos mapas, conseguem ver efetivamente as localizações, conseguem ver as redes que se estão aqui, a rede de média tensão associada a estas subestações. Renovável, produção, viabilidade, ou seja, muito bem. Acho que agora também vamos conseguir aqui dar alguma informação bastante relevante com a questão do consumo horário de mobilidade elétrica pelo Distrito de Conselho de Freguesia. Perfis de consumo. Bem. Ok. Sim. Pronto, basicamente temos aqui a questão. Outra informação também que o Luís referiu, então está aqui a referir também a questão dos GPS. Nós, efetivamente, nós sabemos quantos CPS é que existem, qual é que é a tipologia de CPS, mas não podemos, como é lógico, dar consumos por CPE. Os consumos aqui são todos agregados. Pronto. Acima de tudo, porque temos também a questão de respeito do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E aqui uma premissa do portal Pandata foi sempre dar dados agregados para dados pessoais. Projetos, okay, também é interessante. Interessante termos aqui essa perspectiva. Bem. Ok. Da minha parte, então, resta-me agradecer, dizer que vamos registar aqui todas as vossas sugestões e, Luís, Ana, obrigado. Já estou aqui de volta. Agora estamos atrasadíssimos. E eu gostava de voltar a pôr aqui a nossa agenda disponível para partilhar, exatamente, para vos apresentar o nosso primeiro convidado, que é o Daniel Leiria. O Daniel Leiria é um engenheiro mecânico da Universidade do Algarve e hoje em dia é Project Lead da Danfoss, mas aquilo que ele vem hoje partilhar connosco, salvo erro, não tem nada a ver com o seu trabalho atual, mas sim com algo que ele fez no seu doutoramento e depois que com espicaçado por curiosidade com algo que eu há uns meses partilhei, resolveu fazer uma análise dos consumos de Portugal, utilizando análise clustering que ele já conhecia do seu doutoramento. Daniel, o palco é teu. Muito obrigado Obrigado. pela tua presença. Obrigado eu. Vamos lá ver então. Partilhar aqui. Estão todos a ver o ecrã? Ainda não, vamos tentar colocar aqui a tua apresentação. Exatamente. Ok, vamos lá então, por aqui o timer. Prazer, obrigado pelo convite da parte da Redes. É verdade, fui espicaçado por uma publicação no LinkedIn e então quis ver se era possível analisar e até que ponto consegui analisar alguns dos dados presentes no Open Data. E é o que eu vim apresentar hoje. O título está em inglês porque eu escrevi um pequeno artigo de blog em inglês, mas é uma análise dos padrões de consumo elétrico de todos os concelhos e distritos de Portugal através de clustering, que eu vou explicar. Antes de mais, uma pequena agenda, vou simplesmente apresentar um bocadinho melhor.
o objetivo da análise, como foi mais ou menos o processamento dos dados, a metodologia, os resultados, e acabar com um sumário dos resultados. E sou algarvio, natural de Faro. Licenciei-me, é verdade, em Engenharia Mecânica e acabei em 2017 pela Universidade do Algarve. Trabalhei depois como projetista de sistemas da AVAC e de solar térmico em 2018, entre 2017 e 2018 em Faro. Depois fiz um grande salto para Aalborg, na Dinamarca, no norte, onde fui fazer o mestrado em Indoor Environment and Energy Engineering. E depois fui convidado pela mesma universidade para fazer o doutoramento, no qual concluí em 2024. E o meu doutoramento foi com o título base de From Smart Heat Meters to Diagnostics, Data-Driven Methodologies for Building Efficiency Assessment within District Heating. Em português foi a análise e o uso de dados através de inteligência artificial para entender mais sobre as casas, construção das casas a nível de eficiência energética. E todas essas casas estão ligadas ao District Heating, que é nada mais nada menos que o aquecimento distrital em Aalborg, no norte da Dinamarca. Depois, assim que acabei o doutoramento, mudei-me de Aalborg para Copenhaga, para a capital da Dinamarca, onde estou a trabalhar correntemente na Danfoss como Project Lead, e todos os meus trabalhos têm a ver com análise de dados, com modelação e também com gerenciamento de diferentes projetos a nível do aquecimento distrital. Se alguém me quiser seguir no LinkedIn, podem facilmente encontrar Daniel Leiria. O meu apelido não é difícil de se perder. O consumo elétrico, como vocês sabem, está a mudar. Há uma grande transição energética at the moment. Não só com o maior investimento das energias renováveis, mas também o próprio cidadão comum está mais desperto para esta transição, diria eu. Certas tecnologias que anteriormente as pessoas não tinham muito em conta, por exemplo, os carros elétricos, antigamente não era uma tecnologia muito usada e até mesmo pensada pelas pessoas, e hoje quase que virou moda e uma trend no sentido de o pessoal contribuir para a sustentabilidade, digamos assim. E Portugal em si destaca-se a nível europeu na produção de energias renováveis, o que é muito bom, mas depois depende muito do que existe à nossa volta, ou seja, o sol, o vento, que hoje pode estar muito alto, o sol pode estar um dia azul e uma produção imensa a nível solar, mas depois passado uns dias ou uns meses já não está tanto, não é? Ou seja, estamos mais dependentes do nosso ambiente. E como tal é necessário compreender melhor os padrões de consumo para ajudar a políticas e a planeamento energético do país. E foi com isso que eu pensei, se eu tenho acesso a todos estes dados, não é, do Open Data, e eu consigo ver todos os concelhos em Portugal, será que eu consigo criar regras ou padrões base para os diferentes distritos? Por exemplo, será que há distritos no norte de Portugal que têm padrões de consumo parecidos a distritos do sul? Este tipo de perguntas fez-me curioso o suficiente para ir investigar. Para tal, fui ao Open Data, fui buscar todos os consumos mensais dos diferentes concelhos por código postal. Depois fui tentar entender, ligar o código postal a vários dados do utilizador final, por exemplo, a indústria, se a energia elétrica vai para doméstico ou uso não doméstico, esse tipo de dados. E depois foi o processo de limpeza, análise, tentar entender se havia algum problema, remover certos códigos postais que não tinham as medições completas para o ano que eu analisei, e depois normalizar tudo para o algoritmo. E o algoritmo nada mais nada menos que é um algoritmo de clustering, ou seja, significa que vamos tentar agrupar todos os dados que nós temos de modo a criar regras, de modo a tentar descobrir o centroide ou a linha-mãe ou o consumo-mãe de todos os códigos postais analisados. Eu usei 4 grupos, ou seja, dividi os dados em 4 grupos, tal como vocês podem ver. A linha vermelha é o tal centroide ou a linha-mãe, a linha padrão, em que muitos consumos se resumem. E uma coisa que eu comecei a ver foi que o 4 grupos era o ideal, mas que havia alguns consumos que não tinham qualquer tipo de regra. Por exemplo, no cluster número 3,
Se vocês verem o quadrado em baixo à esquerda, com o número 3, vê-se que há muitos padrões um bocado desregulados. Então o que eu fiz foi criar uma regra matemática muito rápida para remover esses, pôr num grupo à parte, que chamei o grupo 5, e depois usei outra vez o mesmo método, só com os padrões mais limpos. Melhorou bastante, continuei com 4 grupos, e dá para dividir os 4 grupos essencialmente em códigos postais com o consumo em que o pico é no inverno, que é o cluster número 1. O cluster número 2 é quando o pico é no verão, nos meses de maior calor. No número 3 há um pico também no inverno, não é? Onde o consumo é maioritariamente no inverno, mas que depois há uma grande quebra no verão. E depois o código 4 é quando temos tanto um pico no inverno como no verão. E depois o grupo 5 são todos os valores atípicos. Antes de mostrar um bocadinho melhor os resultados, temos o mapa de Portugal, tanto a nível de concentração populacional, onde vemos que é maioritariamente do litoral entre Lisboa e o Porto, e depois no nosso lado direito o mesmo tipo de mapa, mas só com o consumo total por distrito, em que nós vemos que Lisboa, sendo a capital e também o sítio onde maior concentração populacional, há um maior consumo elétrico, e depois o distrito com menor consumo foi Bragança. Exato. E depois, a nível de tentar ver estes grupos, onde é que eles se situam no país. Nós vemos que temos os 5 grupos, não é? A roxo, o grupo 1, com o pico no inverno, 2, 3, 4 e 5. E o que é que isto significa depois a nível de consumidor final? A nível do grupo número 1, nós vemos que claramente é entre Lisboa, ou entre a zona centro e o norte do país, em que Lisboa, o distrito e o Porto têm o maior número de códigos postais neste grupo. E é sem dúvida este o cluster 1 que tem maior número de códigos postais associados com. Se nós tentarmos ver a nível de o consumo final, há o doméstico, que é habitacional, não doméstico, por exemplo, o turismo. Depois também está dividido entre a indústria e a agricultura em si. E nós podemos ver que, muito provavelmente, é o doméstico um grande impulsionador deste grupo. O que nós podemos ver também, a nível de valores, é que, a nível doméstico, sem dúvida, o grupo 1, que é a roxo, tem valores altos, mas também a nível populacional. Não era grande surpresa. Quando vamos para o cluster número 2, entramos na minha área, de onde sou natural, não é? No sul de Portugal. Faro e Beja são os distritos com maior número de códigos postais associados a este tipo de consumo, em que maioritariamente o consumo é mais elevado durante o verão, durante estes 3 meses. E o que nós vemos que é muito provavelmente tem a ver com a parte do consumo final não doméstico e a agricultura. Em que, por exemplo, se nós formos ver, a agricultura na Zona Sul é muito maior, ou seja, o consumidor final de energia, e depois também a nível não doméstico, muito provavelmente pelo facto do turismo estar também associado a estas áreas do país. Temos alguns concelhos também a norte, principalmente no interior, com alguns destes tipos de padrão. Mais tarde, no grupo 3, é aquele que há um consumo no inverno, sim senhor, tal como o grupo 1, mas depois há uma grande quebra. E podemos ver a nível distrito, Leiria e Aveiro, com o maior número de códigos postais associados. Muito provavelmente pela indústria. E se nós formos ver aqui neste gráfico, a indústria é muito superior aos outros consumidores finais dos outros clusters, por exemplo, e também a nível doméstico. E isto, muito provavelmente, o que acontece é o consumo durante o inverno, tal como o cluster número 1, mas como também tem muita indústria e quando há um abrandamento da atividade industrial e atividade laboral, porque férias de verão, não é? Muitas massas ou muita população pode se deslocar para depois o sul, ou até mesmo com o abrandamento da indústria não estar a 100%, por exemplo, vai haver um menor consumo associado à eletricidade. Por último, no grupo 4, temos tanto um pico no verão e no inverno, e Guarda, Castelo Branco são dois dos distritos com maior número de códigos postais associados. Muito provavelmente também pelo facto doméstico, se nós formos ver, e também pelo facto a nível industrial é muito menor.
Ou seja, se fosse maior, muito provavelmente o que iríamos ver era muitos desses códigos postais associados à zona interior de Portugal a irem para o cluster número 3, onde há essa quebra. Mas como é muito menor a indústria nesta área de Portugal, nós vemos que existe não essa quebra durante o verão. E por último, a nível os valores atípicos, também gostaria de referir só um bocadinho, antes de acabar a apresentação. Setúbal e Bragança têm valores um bocadinho maiores, Vila Real também, têm padrões que não se situam em qualquer tipo da regra, e podia ser até usado mais à frente o mesmo tipo de algoritmo para tentar diferenciar somente estes padrões atípicos, para ver se há uma outra regra que pode liderá-los, mas depois essa parte da análise eu já não fiz. Muito provavelmente pode ser um pouco a parte doméstica, não sei, ou até mesmo a nível componente industrial, pode ser uma componente um bocadinho diferente, associada. E então, para resumir tudo e acabar a apresentação, cluster número 1, pico de inverno, geralmente a zona centro e norte, muito provavelmente pela forte indústria e o frio mais intenso nessa zona do país, enquanto que o pico do verão é totalmente o oposto, altas temperaturas no verão e uma agricultura mais predominante e turismo sazonal. Quebra do verão, centro-norte também, mas muito provavelmente pelo abrandamento também do setor industrial. E depois o cluster número 4, que é a zona interior do nosso país, onde há uma baixa densidade populacional, mas também pouca indústria e até mesmo algum turismo, se calhar um bocadinho menor. E depois, a nível de outliers, ou os valores atípicos, pode estar associada a perfis atípicos, que simplesmente não seguem qualquer tipo de regra, mas também pode ser a nível de atividades económicas ou indústrias um bocadinho diferentes. Por exemplo, a zona de Sines está situada no valor atípico, que é onde nós temos a petrolífera. Daniel, posso. Desculpa, ainda Não faz faltava mal. aqui este. Não, eu estava aqui a tentar fazer o controle do tempo, até porque o nosso Exato. próximo convidado tem aqui restrições temporais Muito e bem. queria. Não retires, por favor, nem pares de Sim. projetar. Nós vamos só retirar aqui do ecrã para podermos voltar aqui, mas para dar aqui algum espaço, porque eu não queria bem. também que o Miguel Prado depois tivesse que nos abandonar sem ter tempo para a Muito bem. sua intervenção. Portanto, aqui estamos a ver, e ainda vamos acabar aqui a apresentação do Daniel, uma utilização dos dados do portal Open Data com ferramentas de machine learning, com análise de consumo, com clustering. O outro convidado que trouxemos hoje para partilhar a sua experiência tem uma perspectiva completamente diferente de utilização do portal Open Data, e isso para nós era muito importante. Miguel, muito obrigado por vires. Aquilo que queríamos pedir-te, no fundo, era para partilhares a experiência de um jornalista, de alguém da área do jornalismo, a utilizar o portal Open Data e o que é que poderíamos fazer mais para vos apoiar também na vossa utilização. Olá, Luís. Obrigado pelo convite. Conseguem ouvir-me, certo? Sim. Eu fico sempre com receio de que às vezes isto não funcione. Eu peço desculpa, de facto, de ter aqui o tempo contado, porque o debate é interessantíssimo e fiquei bastante interessado depois desta apresentação do Daniel, porque o Daniel faz aqui uma utilização profissional dos dados que a Redes disponibiliza. E aquilo que eu tenho para vos transmitir é a minha experiência como jornalista. Eu não tenho formação em data science, portanto, eu não tenho não tenho bases para trabalhar os dados de forma sofisticada numa base regular. E, portanto, a experiência que vos vou transmitir é uma experiência de alguém que faz aqui um pouco de mediador entre a qualidade da informação que vocês disponibilizam na vossa base de dados e a tentativa de descodificar, de utilizar esses dados para contar alguma história aos nossos leitores e ao público em geral, que não estará inteiramente por dentro nem dos temas de energia, nem da forma como os dados podem contar coisas. E eu acho que é começar por dizer que o tipo de utilização que faço do portal da redes do Open Data é pontual, faço consultas pontuais.
não utilizo com a mesma regularidade com que visito, por exemplo, o Data Hub da REN, que é uma plataforma completamente diferente e que não tem a quantidade de dados que a Redes tem, mas que os apresenta de uma forma mais fácil, diria eu, para tirar leituras imediatas de informação. Agora, de facto, há uma riqueza de dados no Open Data que eu acho que é bastante interessante. O que é que me interessa mais como jornalista são os dados em que mais facilmente eu consigo contar uma história, ou aqueles em que eu sinto que existe maior interesse de um público mais generalizado para receber informação. Falo, por exemplo, das UPACs, portanto, do autoconsumo, da mobilidade elétrica, de continuidade, da qualidade de serviço. Eu acho que essas bases de dados são aquelas às quais eu estou mais atento e que visito visito e revisito de vez em quando para tentar encontrar informação que me permita ter uma notícia ou uma história, uma inversão de tendência e algo que vale a pena noticiar. Onde é que eu acho que o portal poderia ter mais alguma informação ou poderia melhorar, do meu ponto de vista? Acho que era interessante que tivéssemos dados sobre o, as queixas e a relação dos clientes com a redes. Com certeza a redes traz esse tipo de informação e seria interessante perceber com que regularidade é que os clientes se queixam, como é que isso é resolvido. Por outro lado, pequenos pontos de melhoria que eu acho que seriam úteis quando visito a página ou a base de dados dos carregamentos de veículos elétricos, dos pontos de carregamento. O primeiro número que aparece em cima na página são 40.000 registros, portanto aquilo faz, suponho eu, um somatório de registros de vários períodos temporais. Eu acho que a forma da apresentação inicial das bases de dados podia ser um bocadinho mais amiga do utilizador não familiarizado com a gestão de dados e a análise de dados, como é o caso do Daniel, por exemplo. O Daniel sabe explorar e saberá explorar de uma forma bastante prática todos estes dados. Eu acho que para um utilizador não profissional, digamos assim, e mesmo para jornalistas, seria interessante simplificar ou ter uma abordagem ou alguma informação adicional que nos permite, que nos ajude a utilizar o portal. Acho também que eu não tenho a certeza se isso está disponibilizado na base de dados, o consumo por CAI, por atividades económicas, pode ser um ponto interessante para explorar, nomeadamente para perceber que empresas ou que indústrias é que podem estar a consumir mais ou menos energia de ano para ano, para perceber se, enfim, temos aqui a indústria têxtil está este ano a consumir muito menos eletricidade do que estava no ano passado. Isso pode indiciar aqui uma evolução relevante da atividade económica. Ou o inverso, ou vermos tendências de crescimento muito acentuado em algumas atividades económicas que podem ser interessantes de explorar do ponto de vista jornalístico. Portanto, no essencial é isto que eu gostava de partilhar. Poderia dizer mais, efetivamente não tenho o grau de experiência de utilização nos dados e na riqueza dos dados que a rede disponibiliza para ir mais longe nisto, mas acho que é excelente que existam plataformas deste género que disponibilizem dados de forma aberta para que a sociedade possa utilizar, explorar, consultar de forma transparente e livre. E por vezes basta algumas melhorias na forma de apresentação, criar talvez um tutorial para um utilizador menos familiarizado com estes dados,
que permitam que mais gente consiga usar o Open Data e conseguir daí fazer um uso mais proveitoso desta ferramenta. Miguel, muitíssimo obrigado por esta perspectiva, e lá está, como se vê, isto não é uma coisa só para quem utiliza inteligência artificial, não é? Isto é um portal que é para ser utilizado de muitas diferentes formas. Alguns dos comentários e eventualmente dos pedidos, e não só os teus, Miguel, mas alguns dos que nos foram chegando, são coisas que felizmente já tínhamos, já tinham aparecido, ou já tive, por exemplo, dados sobre as estatísticas da nossa relação com os clientes. É algo que já andávamos aqui a falar internamente, mas é ótimo ter gente de fora a fazer esse pedido e a comentar que achava que era importante e interessante ver esses dados, porque no fundo dá-nos alguma orientação de que, ok, não estamos a pensar mal, isto poderia ter utilidade para alguém. Portanto vamos incorporar todas estas coisas, não é? Agora nas nossas análises, queria só fazer uma ressalva, porque nós nem sempre, ou seja, estas coisas demoram muito mais tempo do que se possa imaginar. Publicar um dataset novo, publicar dados que às vezes nós podemos imaginar que já os temos aqui, não é? Isto não é assim tão simples, demora às vezes muitos meses até conseguimos publicar e temos que fazer muitas escolhas, às vezes em termos de prioridades, até porque nem sei, algumas coisas parecem fáceis e depois paramos com barreiras que deixam isto pendurado durante muitos meses, outras parece que vão ser mais complicadas e depois afinal já há um relatório qualquer que dá praticamente para ser utilizado diretamente para o Open Data. Portanto, muito obrigado pela intervenção. Eu ia passar aqui, deixar o Daniel acabar a sua apresentação, não sem antes dizer-lhe que há uma pergunta para o Daniel aqui no nosso leque de perguntas e respostas, e que já agora, Daniel, se puderes endereçar aqui a pergunta da Raquel Rezende, que nos pergunta se no estudo elaborado pelo Daniel os consumos analisados foram os fornecidos ou os registados em contador, pois existem perdas comerciais e perdas por fraudes, o que poderia originar aqui análises diferentes. Eu não sei se conseguimos voltar a pôr aqui. exatamente, o Daniel no palco. Vou ser honesto, não sei. Não sei, eu abri agora aqui o Open Data e estava aqui a ler a descrição dos consumos. Eu posso ajudar, tenho quase a certeza que são os registados em contador, porque os restantes nós não os temos. Ok. Então, então são é uma mesmo porcentagem muito pequena. É mesmo isso. E aqui está em inglês, Monthly Consumption by Zip Code, ou seja, é o consumo mensal associado aos diferentes códigos postais. Foi esses os dados que eu usei. A nível de fraude, eu não estou 100% ciente dessas estatísticas, mas acredito que depois, no momento da agregação, e depois até mesmo a parte do clustering, esses valores vão ser reduzidos muito, a muito pouco, ou vão ser insignificantes depois na parte da análise. Mas é pelo menos a minha teoria. Não sei Sim, se eu confirmo daquilo que conhecemos, ou seja, os dados que estão aí disponíveis são dados de contadores agregados. E, portanto, eventual energia fraudulenta, não é? Consumo, o que nós chamamos de perdas comerciais, mas no fundo é aquilo que está aqui a ser mencionado, não está aí, mas estamos a falar de uma porcentagem muito pequena que depois, nas agregações, valerá pouco. Exato. E então, só mesmo para acabar, não é a apresentação como tinham dito, existe sem dúvida padrões espaciais e sazonais que eu comecei a ver na análise. Foi bastante interessante ver a diferença entre o litoral e o interior, não só a nível de consumo total, mas também a nível de padrão per se. Eu acho que se calhar uma coisa que eu gostava por acaso, também estou a pensar em trabalhar, seria o uso de machine learning para depois a previsão de todo o consumo do país.
usando também um bocadinho os dados do Open Data mais para a frente. E não só isso, mas se calhar até mesmo usar os valores do clustering que eu mostrei, porque, ok, sabendo que tipo de consumo é que é expectável para quase todos os códigos postais associados ao país, e sabendo mais ou menos como foi o consumo passado, acho que é provável que poderá melhorar ainda mais os modelos de previsão do consumo futuro. E são algumas das futuras, não melhorias, mas futuras ideias ou implementações que pode ser usado mais para a frente, ou até mesmo para teses de mestrado, pode ser alguma coisa interessante de se analisar. E é com isto que eu acabo a minha apresentação. Se tiver mais algumas perguntas, podem escrever ou no chat ou como preferirem. Obrigado. Daniel, muito obrigado. Nós já estamos 5 minutos para lá do nosso horário e, portanto, aquilo que eu queria dizer, nós não vamos sacrificar as perguntas e respostas, mas aquilo que nós fomos tentando responder aqui às questões que foram colocadas aqui no webinar, em relação às questões que nos colocaram no formulário de inscrição, nós vamos provavelmente entrar em contacto, algumas delas e mesmo alguns dos, digamos, pedidos de dados, para nós são sempre muito importantes, é sempre muito importante, como já reforçámos, compreender os casos de uso, até porque da nossa experiência, por vezes, quando conhecemos os casos de uso, dos pedidos de dados, chegamos à conclusão que os dados que são necessários para dar resposta são um bocadinho diferentes e não aqueles que à partida foram pedidos. Só para vos dar uma nota também, porque tivemos algumas perguntas relacionadas com dados para estudos académicos e desafios. Nós fazemos muita interação com as universidades e tipicamente levamos desafios para as universidades, para, no fundo, dar pistas sobre o que poderia acontecer. E agora, vamos aproveitar algum do vosso feedback para colocar nesses desafios que tipicamente levamos às nossas universidades. E que normalmente, só para vos ajudar, não deixar de referir algo que é uma iniciativa que para nós é muito importante, que temos aberto até ao final deste ano, aquilo que nós chamamos o Academy Challenge, que no fundo é um concurso para alunos de mestrado, para concorrerem com teses de mestrado que utilizem de alguma forma os dados do portal Open Data da E-Redes e daquilo que nós temos visto no passado, muitas vezes depois cruzados com outros dados, por exemplo, como o Daniel fez aqui, com outros dados demográficos e de outras proveniências. E, portanto, naquilo que concerne aqui a algumas das pessoas que estão a assistir e que nos responderam vindas das universidades, convido-vos a consultarem o regulamento e a nossa página sobre o Open Data Academy Challenge. E eventualmente verem se enquadram nessa categoria e se querem concorrer a este concurso que está aberto para candidaturas até ao final do ano. Em relação às restantes perguntas e respostas e pedidos que recebemos, com a vossa licença, vamos sugerir durante os próximos tempos, por vezes, reuniões mais dedicadas e vamos ponderar, se calhar, até fazer mais algum webinar que responda a algumas das questões que foram colocadas. Queria acabar voltando a agradecer-vos muito a vossa presença, a vossa participação. E dizer que vamos certamente voltar a repetir esta experiência porque foi interessantíssima para nós e, se possível, intensificar aqui a nossa relação convosco, com a comunidade. É para isso que o portal Open Data serve. Mantenham-se em contacto, contactem-nos, se necessário, através do formulário que está disponível no portal.
nós estamos cá deste lado para receber, e recebemos mesmo as vossas mensagens, e para responder a todas elas. Obrigado.